pessoal, eu vou terminar hoje, então, né, de falar aí um pouquinho sobre crase. Boa noite, Mário. E aí, eu vou fazer o seguinte, né? Eu tinha deixado lá alguns exercícios sobre crase, né, para vocês, e eu coloquei hoje, gente, o gabarito, tá bom? Quem não fez ainda os exercícios ou quem já fez quiser conferir, eu coloquei o gabarito, tá? Tava devendo o gabarito para vocês, né? Também já fiz o upload da aula, né, da semana passada, então acredito que não estou devendo nada, tá bom? E então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre os exercícios de crase, não entendi porque que eu errei e tal, a gente confere aí na próxima aula, né? Ou hoje, caso alguém tenha feito, queira conferir, tá bom? E acho que era isso, tá? Sendo sinceros aí, ficou um pouquinho mais claro, gente, na aula passada, crase? Crase é meio chatinho, então a gente acaba perdendo um pouquinho mais de tempo aí falando de crase. Conseguiram pegar um pouquinho mais? Ajudou bastante a fixar as regrinhas. Isso, né? Ficou mais claro, né? O Juan colocou. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Hoje, acho que a gente consegue terminar, tá? De falar sobre crase. A gente corrige na semana que vem. E aí, pessoal, a partir da semana que vem, eu vou entrar em um ritmo. Isso, crase não tem como, gente. Crase é exercício, 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 tá? É igual matemática exatas, tem que fazer vários exercícios, tá? E aí, pessoal, semana que vem eu falo um pouco sobre regras de acentuação gráfica, né, para aqueles que têm dúvida. E aí, a partir da semana que vem, eu vou tentar puxar um ritmo mais intenso com vocês, né? Esse comecinho a gente fica falando bastante de variação linguística, né? Porque cai bastante no Enem também, não só na FUVEST. Mas a partir da semana que vem, eu vou entrar em um ritmo mais rápido, tá? Um conteúdo novo por semana, passo o exercício, tiro dúvida rapidinho e a gente vai fazendo assim, tá bom? Podem me chamar também no WhatsApp, caso tenham alguma dúvida, assim. Tem um pessoal que já me mandou mensagem que a gente tira a dúvida, tá bom? Vamos lá, então, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Eita o quê? Eita o quê, Juan? Vamos lá, a gente vai entrar no ritmo mais acelerado, tá bom? A partir da semana que vem aí, porque gramática é bastante coisa. Mas eu acho importante também falar isso. Eu acho importante também falar dessas questões de escrita, porque eu percebo que é uma dúvida aí de vocês bastante, né? Então vamos lá, ó, vou compartilhar aqui. Vou pedir para fazer aquele esqueminha, tá? Caso alguém coloque alguma dúvida aí no chat, gente. Vou pedir para vocês lerem para mim em voz alta, porque eu fico apresentando, né, para aparecer grande aqui para vocês. E aí acaba às vezes que eu não vejo, né, quando alguém coloca. Peraí, só um minutinho que tem o pessoal entrando. Opa, peraí, tem uma aluna entrando, não tô conseguindo colocar. Ó, vou compartilhar aqui, peraí. Vocês lembram onde que eu parei, gente? Eu acho que eu tinha falado do conceito de crase e aí eu falei dos casos em que não ocorre crase de jeito nenhum, não foi isso? Então, antes de... Gente, não tô conseguindo aceitar a Kaline. Prof, talvez seja a tela do Meet que tá bloqueando o compartilhamento. Será que é o compartilhamento? Peraí, rapidinho. Vou só, então, parar a apresentação. E pior que agora nem consigo parar a apresentação. Já sei, vou... Ai, peraí, gente, só um minutinho. Agora acho que foi. Ou ela que vai pedir de novo. Bom, vamos lá. Vou fazer, então, vou pedir para vocês me avisarem, tá? Caso alguém coloque alguma dúvida no chat. E aí eu apresento aqui para vocês. Vamos lá. Opa.
Pera aí, pessoal, que eu acho que deu uma travadinha aqui, ó. Vou aceitar. Eita, agora vai. Agora vai. Ih, fechou de crase. Só um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui de novo. Deu uma travadinha aqui no computador. É que eu coloco o OBS para gravar e aí o OBS ele deixa um pouco lento, né? Mas agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Vamos lá, vou compartilhar aqui, tá? Aí eu retomo rapidinho de onde a gente parou e aí a gente vai para os casos especiais de crase, né? Que tem alguns casos chatinhos aí. Vamos lá. Ah, gente, alguém conta uma piada aí enquanto não tá abrindo, pra eu não ficar esse clima Professora, a constrangedor. gente ficou te esperando ontem na aula do professor Henrique. Gente, eu queria ter participado. Sabe por quê? Porque, ó, eu vou explicar. Ah, agora abriu. Agora eu vou falar da minha vida também, já que demorou pra abrir. O que que acontece? Foi aula sobre Santo Agostinho, né? Que vocês tiveram. E Sim, eu fui criada numa família muito católica, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade de acreditar nas coisas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito cética. E aí, na faculdade, eu li Santo Agostinho e eu gostei. Então, para mim, o Santo Agostinho é a ponte entre, sei lá, a fé e a razão, sabe? E aí, quando eu vi que ele ia fazer uma aula sobre Santo Agostinho, eu falei, nossa, eu quero assistir. Porque o Santo Agostinho, ele tinha mais ou menos as mesmas angústias, assim, que eu tinha, de questionamentos e tal. E aí, eu tenho até um livro dele aqui, que é o Confissões, né? Então, no Confissões, eu não ia curtir a aula porque ele falou mal do Santo Agostinho, criticou o Santo Agostinho, falou que Deus não existe, não sei. E aí eu achei legal, assim, porque eu achei que foi uma ponte bacana, mas eu não sei nada de filosofia, então por isso que eu queria assistir. Ficou gravada a aula? Eu senti o santo meio sim. perdido. Ele é meio perdido, o Santo Agostinho. Ele teve, tipo, aberto as respostas dele. É, porque. Ah, sei lá, gente. Mas eu acho legal a questão do tempo que ele fala, né? Tem umas coisas interessantes. Se ficou gravado, eu vou assistir depois. Mas eu fiquei corrigindo algumas coisas, não tive muito tempo, né? Pra assistir. Mas eu fiquei com vontade de assistir. É que assim, eu só tenho vontade de assistir essas matérias, filosofia, sociologia, história, né? Quando chega ali em física, matemática, não tenho muita vontade, não. Então vamos lá, gente, ó. Agora foi, né? Estão vendo aí os slides? Tá passando direitinho, sem travar? Tá passando direitinho. Então, perfeito, tá? Então, só para resumir aí, a gente falou na última aula que quando a gente fala de crase, né? A gente sempre tem que pensar que ela é a junção, né, de dois As. Então, eu sempre tenho que olhar o termo anterior, ver se esse termo anterior, né, ele pede a preposição a, né, e preciso verificar também se o termo subsequente admite o artigo a, tá? Se eu conseguir, né, esses dois as, eu tenho a crase, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre alguns casos aí de crase, né? E eu falei de alguns casos em que não ocorre crase de jeito nenhum, né? Então, não ocorre crase antes de palavra no masculino, né? Porque, obviamente, né, se a crase é a junção da preposição com o artigo feminino a, não ocorre crase antes de masculino, porque eu não coloco artigo feminino antes do masculino, tá bom? Então, caminhava a passo lento, não tem crase, né? Eu também não vou colocar crase antes de verbo. Por que, gente, que eu não coloco crase antes de verbo? Fácil essa. Pela lógica aqui, é mais matemática isso aqui, lógica do que humanas. Porque não tem artigo? Porque, perfeito, não se coloca, né, artigo feminino antes de verbo, tá? Então, a gente não coloca crase também antes de verbo, tá? E não ocorre crase antes de pronomes em geral,
tá? Então, ó, eu me referi a esta menina. É muito comum as pessoas colocarem crase antes de pronomes, de uma forma geral, tá? Mas não ocorre crase antes de pronomes, né, no geral. Por quê? Porque eu também não tenho como colocar aí um artigo feminino antes do a, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Que a gente falou na última aula. Posso continuar? Sim, pode Então, continuar. então vamos lá. Que acontece também, gente? Olha só. A gente não coloca crase antes de pronomes de tratamento. Então, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Excelência, não se coloca. Por quê? Ah, professora, mas Vossa é uma palavra feminina. Só que eu posso usar Vossa Senhoria para me referir tanto a um homem quanto a uma mulher, não é verdade? Então, essa é a lógica que está aí por trás, de certa forma, dessa ausência de crase antes de pronomes de tratamento. Mesmo que, né, esse pronome de tratamento aí, vossa, né, por exemplo, e sua, né, sua majestade, vossa majestade, né, sejam palavras, sejam pronomes femininos, tá bom? Então, a gente não coloca crase antes de pronomes de tratamento, tá? Porém, né, existem, né, vocês sabem, lembra lá de ortografia, a regra de ortografia e as exceções, né? Existem exceções. Quais são as exceções, né? Senhora, senhorita e dona, tá bom? Então, a gente pode colocar, né, crase antes de senhora, senhorita e dona, por quê? Porque as palavras senhora, senhorita e dona aceitam o artigo feminino a, tá bom? Então, por conta disso, a gente vai colocar crase antes de senhora, senhorita e dona, tá? A gente também pode colocar crase aí, né? Antes dos pronomes mesma e própria, tá? Então, por exemplo, eu me refiro à própria pessoa. Coloco crase. Por quê? Porque quem se refere a alguém, né? Então, eu já tenho a da preposição. Própria, eu posso colocar um artigo feminino antes de própria. Eu posso dizer a própria. Então, nesse caso, eu também vou colocar crase antes de própria, tá bom? Então, pronomes de tratamento não aceitam, né? Crase, exceto senhorita, senhora e dona, e mesma própria, que também aceitam, tá? Então, mais uma regrinha aí pra gente, tá? Vamos lá, ó. Outra regra aí de quando não ocorre crase. Ah, eu acho que eu coloquei esse slide errado, era para eu ter colocado antes, né? Que faria mais sentido, né? Gente, a gente não coloca crase com expressões formadas de palavras repetidas. Lembra lá o cara a cara, ponta a ponta, enfim. Se for masculino, né, rosto a rosto, né, sei lá, a gente não colocaria mesmo, né? Mas quando as duas palavras são femininas, a gente também não coloca crase. Por quê? Ó, porque não tem a necessidade do a de artigo, né? Venceu de ponta a ponta. Não cabe um a de artigo aí, né? Então a gente não coloca crase, tá? Porque, olha só, né? Se a gente for pela lógica, lembra que eu falei? Às vezes ajuda a gente pensar, né, que a crase é a versão feminina do ao, né? Então, às vezes eu consigo trocar aquela frase, aquela expressão por uma palavra no masculino, e aí eu olha, se eu conseguir colocar um ao ali, é porque ocorreria a crase, se não, não, né? Então, para provar isso, ó, a gente conseguiria transformar essa frase, né, em uma expressão no masculino. Então, ó, venceu de ponta a ponta, né? Ah, eu não sei se tem crase, se não tem. Vou trocar por uma palavra no masculino. Caminhavam passo a passo. Eu digo caminhavam passo a passo e não passo ao passo, tá? Então, nesse caso, eu vou ter esse a que vai ser o a só de preposição, não será o a de crase, tá bom? Então, às vezes, essa dica aí de tentar trocar por ao ajuda, ok? Tudo certinho? Certinho?
Tranquilo. Então vamos lá. Olha só, gente. Nunca ocorre crase também antes dos nomes das cidades, tá? Então lembra que a gente falou vou a Brasília sem crase, né? Por quê? Porque geralmente, né, a gente não consegue colocar um artigo feminino, né, antes do nome de uma cidade, tá? Então eu digo vou a Brasília, lembra? Eu volto de Brasília. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê, tá? Então a gente, no geral, não usa crase antes dos nomes de cidades, tá? Porém, olha só, tem uma regra aí de gramática que diz o seguinte, né? Se o nome da cidade vier determinado por algum adjunto adnominal, ocorrerá a crase. Como assim, né? O que é um adjunto adnominal, né? Um adjunto adnominal são as palavras que acompanham algum núcleo, tá? Então, eu tenho dentro de um sujeito, por exemplo, o núcleo, né? Por exemplo, meu querido aluno chegou, né? O sujeito inteiro é meu querido aluno, né? O núcleo é aluno, as palavras que acompanham o núcleo, né? Pode ser o núcleo de um sujeito, o núcleo de um objeto, eu chamo em gramática de adjunto adnominal, tá? Então, se tiver com adjunto adnominal, depois eu posso colocar. Eu sei que assim, já é difícil crase, né? Aí a gente tem que lembrar de adjunto adnominal, já complica mais um pouco, não é verdade? Então, minha dica é o seguinte, né? Pensem assim, se eu estiver especificando essa cidade, eu não estiver falando da cidade inteira, eu posso colocar a crase. Então, por exemplo, cheguei a Curitiba. Eu tô falando da cidade toda de Curitiba, né? Não tem crase porque eu não consigo colocar um artigo feminino aí, tá? Mas olha só, cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Gente, cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Eu tô falando de toda a cidade de Curitiba aí? Não. Não. Então, olha só, por que tem crase aí? Porque eu não tô falando da cidade inteira de Curitiba, eu tô falando da Curitiba dos Pinheirais. Ó, eu não estou falando da cidade de Curitiba, eu estou falando da Curitiba dos Pinheirais. Então, tem crase, porque eu colocaria aí, nesse caso, né, um artigo feminino, né? Eu poderia falar, por exemplo, quero conhecer Brasília, né? Vou a Brasília sem crase. Mas se eu dissesse, por exemplo, quero conhecer a Brasília da banda Legião Urbana, nesse caso teria crase, porque eu não tô querendo falar de qualquer Brasília, eu tô falando daqueles lugares de Brasília que são citados na música da Legião Urbana, né? Quero ir a Nova York da série Sex and the City, né? Quem não queria viver aquela vida de Sex and the City? Meu sonho era ser a Carrie Bradshaw, sobreviver usando roupas caríssimas, escrevendo um texto por semana, né? No jornal, né? Ninguém sabe como ela sustenta a vida dela, né? Mas se eu dissesse, quero ir a Nova York, não tem crase, mas quero ir a Nova York da série Sex and the City, poderia ter crase, tá bom? Então, mais uma regrinha chata aí. Vocês estão vendo, gente, que crase é muito lógico? Pode parecer difícil, mas é muito lógico, não é? Depois você começa a aplicar a lógica, não fica mais fácil? O que vocês acham? Sejam sinceros. Eu acho que sim, mas nesse caso, a crase seria Seria? Ih, eu acho que travou um pouquinho. Travou? nesse caso. Tá escutando? Tô escutando, pode falar. Da cidade? Pode falar. Isso, nesse caso da cidade que vem com adjunto adnominal, a crase vai ser obrigatória? Nesse caso, sim, porque eu estou especificando. Pensa assim, ó, quando a gente aprende artigo na escola, a gente aprende lá artigo definido, né? O, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Para que eu aprendo isso de artigo definido, artigo indefinido, né?
Ó, definido, artigo definido a, né? Eu estou definindo. Então, nesse caso é obrigatório, por quê? Porque eu estou definindo que Curitiba que é, tá bom? Então, é obrigatória, tá? Se eu tiver um adjunto adnominal depois, tá bom? Gente, não ocorre crase também. Olha só, um erro muito comum, o aluno aprendeu lá, então, que precisa ter crase, né? Quando a palavra que vem antes pede a preposição a e a palavra que vem depois pede o artigo a, tá? Aí, o que acontece? Ele precisa escrever uma frase aí e logo depois do que seria a crase, ele tem uma palavra no plural. Então, por exemplo, falei a pessoas estranhas. Aí ele pensa, quem fala algo a alguém. Ó, a alguém, a pessoas estranhas. Então tem o a de preposição. Pessoas é palavra feminina, então eu posso colocar o artigo a. Aí é que tá. Porque se você coloca, falei a pessoas estranhas, o a com acento grave, né? O a craseado, o que você está dizendo aí? Que tem o a de preposição mais o a de artigo definido a. Agora, olha só, eu digo a pessoas estranhas chegaram na sala ou eu digo as pessoas estranhas chegaram na sala? As pessoas. Estranhas chegaram na sala. Então, olha só, eu não posso colocar o a craseado aí. Por quê? Porque senão eu estou dizendo que tem uma preposição e o artigo definido a sem o s. Então, nesse caso, eu tenho duas opções. Ou eu coloco, falei a pessoas estranhas sem a crase, né? Porque daí eu só optei por colocar a preposição. Ou eu posso colocar, falei às pessoas estranhas com a crase, tá bom? Tranquilo? Então eu vejo muito erro disso também, de colocar crase sozinha, né? O a craseado aí sem o s, antes de palavra no plural, né? Mesmo que seja uma palavra feminina, tá? Então esse errinho aí é bastante comum também. Tranquilo, gente? Professora, eu não entendi essa frase. Eu falei a pessoas estranhas. Ó, vamos pensar o seguinte, o que você não entendeu? Por que não tem crase ou por que, enfim... Por que não tem crase e por que não tem o S? E, a diferença entre a frase abaixo. Então, do ponto de vista semântico, né, do sentido, qual que é a diferença da frase falei a pessoas estranhas e falei as, né, com crase, pessoas estranhas? Pensa que na primeira frase, falei a pessoas estranhas, esse a é só preposição. Não tem o a de artigo, então você não está definindo nada, né? Você não está definindo que pessoas estranhas são essas, tá? Falei a pessoas estranhas. Tem uma diferença semântica, uma diferença de sentido aí entre uma frase e outra? Tem. É uma diferença leve, mas a gente consegue perceber. Agora, quando eu falo, falei as pessoas estranhas com crase, eu tenho que pensar que tem um artigo definido aí, né? As. O a de preposição, mas o artigo definido as. Então, eu estou especificando quais pessoas estranhas são essas, tá bom? Tranquilo? Deu para entender agora. Obrigado. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista gramatical, as duas estão corretas. Tem uma leve diferença aí de sentido, né? Uma leve diferença semântica entre elas, tá bom? Vamos lá, ó. Gente, sempre ocorre crase, né? Isso aí a gente já tinha falado. Agora vamos falar de quando ocorre crase, né? Na indicação pontual do número de horas. Então, ó, às 2 horas chegamos, né? A reunião será às 15 horas, às 18 horas. Professora, mais 18 é palavra masculina. Mas esse as ou esse a, se eu quiser dizer a 1h da tarde, tem crase também. Professora, mas não fica estranho o a antes do uma? Esse uma aí é uma de numeral, não é uma de artigo. Quando eu digo 1 da tarde, né? Aí o aluno vai falar, mas pode um artigo antes do outro? Não, esse 1 da tarde é uma de numeral, então eu posso colocar, né? E também porque esse a, gente, craseado aí, ele se refere à palavra hora ou horas, né? E não ao número.
Como eu tô falando específico, eu coloco aí com crase, tá? E aí, para comprovar, né, é só a gente pensar no masculino, né? Eu digo, nós chegamos a meio-dia. Eu não digo nós chegamos a meio-dia, eu digo nós chegamos ao meio-dia, tá bom? Então, quando eu fizer indicação específica de horas, eu também coloco crase, tá? Gente, vamos lá. Sempre ocorre crase, né? Lembra lá do andar a cavalo e bife a cavalo? Vocês lembram que a gente comentou na última aula, né? Que andar a cavalo não tem crase, mas bife a cavalo tem crase, né? Quem lembra aí qual que era a explicação? Por que que andar a cavalo não tem crase e bife a cavalo tem crase, gente? Ocorreu a elipse aí do modo. Isso, perfeito. Então, sempre que eu tiver bife à parmegiana, bife a cavalo, ele escreve a Machado de Assis, né? Então, olha só, sempre que eu tiver essas expressões, a crase ocorrerá obrigatoriamente, mesmo que parte da expressão venha implícita, ou seja, mesmo que não apareça, né, a expressão moda de, eu vou ter a crase, tá? Então, ó, escreve a com crase, moda de Alencar, tá? Nesse caso, a gente vai ter aí sempre o uso da crase. Então, bife a cavalo tem crase, né? Mas andar a cavalo não tem, tá? Porque a gente subentende a expressão moda de ou maneira de, ok? Então, sempre teremos crase, tá? Gente, nós sempre teremos crases também quando tivermos aí expressões adverbiais femininas. O que são essas expressões adverbiais femininas, né? Então, olha só, a gente aprende lá na escola o que são advérbios, né? O que são advérbios? São palavras aí que vão expressar dúvida, intensidade, lugar, modo, afirmação, negação e tempo, tá? Então, sempre que eu tiver essas circunstâncias, né? Dúvida, intensidade, lugar, modo, afirmação, negação e tempo, né? Eu vou ter um advérbio, tá? Então, sempre que eu tiver expressões que indicam essas coisas, dúvida, intensidade, lugar, né? Modo, afirmação, negação e tempo, né? Eu vou ter, e forem expressões femininas, é claro, né? Eu vou ter crase, tá? Então, ó, chegaram à noite, é uma expressão adverbial feminina de tempo. Chegaram às pressas, né? É uma expressão adverbial feminina de modo. Ando à procura de meus livros. É uma expressão adverbial feminina de fim ou de finalidade, tá? Então, nesses casos aí, a gente também vai utilizar sempre a crase, tá bom? Tranquilo, gente? Podemos prosseguir aí? Podemos? Vamos lá, uma Peraí, questão. só deixa eu dar uma olhadinha aqui, professor. Ó, Tô absorvendo. tá absorvendo, tudo bem, não tem problema. Ó, só Foi, pra, foi. pra confundir vocês. Nossa, isso daí até eu parei ano passado e até eu fiquei confusa. Ensino à distância tem crase ou não tem? O que vocês acham? Eu chutaria sim, por ser lugar. Ensino à distância tem crase? Todo mundo concorda que ensino à distância tem crase? O que vocês acham, gente? Alguém acha que não tem? Olha só, quando eu falo ensino à distância, foi até uma dúvida que me surgiu ano passado, porque era difícil a gente utilizar, né? Aí ano passado a gente começou a utilizar com frequência. E pela lógica, a primeira vez que eu li ensino à distância sem crase, eu olhei e falei, nossa, mas precisa de crase. Só que não. Então, olha só, quando eu digo ensino à distância, não tem crase. Por quê? Porque eu não estou especificando que distância é essa. Olha só que louco, né? Porque como a crase é a junção do a de preposição mais o a de artigo, quando eu falo ensino à distância, eu estou especificando que distância é essa? Não. Então, não tem crase. Por quê? Porque se eu não estou definindo a distância,
eu não posso colocar um artigo feminino, tá? Agora, se eu disser, eles estavam à distância de 10 metros um do outro, aí eu tenho, tá? Porque eu estou especificando a distância, tá bom? Então, ensino à distância não tem, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui? Foi até assim, de vez em quando, ó, crase é uma coisa tão chatinha que de vez em quando tem uma ou outra expressão que eu tenho que parar, pensar, aí eu olho e falo, não tem. Mas, no geral, vai automático. Depois que você treina bastante crase, faz vários exercícios, né? Pega o jeito, fica mais fácil. Mas até eu que dou aula, quando eu olhei esse ensino, eu estava fazendo curso de corretora do Enem, né? Daí tava assim, curso de capacitação à distância sem crase. Eu falei, o curso de capacitação do Enem errou crase? Aí eu olhei e falei, ah, não, peraí, é porque não tá especificando, né? Então até a gente, às vezes, tem que parar um minutinho, olhar e pensar um pouquinho antes de ver se tem crase ou não, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só, gente, a gente nunca usa crase, né? Tinha falado aí para vocês, antes de palavras masculinas, né? Substantivos masculinos, antes de verbo e eu tinha colocado antes de alguma outra coisa aí, né? Mas principalmente antes de palavras masculinas e antes de verbo. Ah, pronomes também, né? Que eu falei que a gente não usa, né? Então a gente não usa crase antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de pronomes, tá? E a gente vai utilizar crase, né? Sempre que a gente tiver, né? A palavra anterior que precisa da preposição e a palavra subsequente que aceita o artigo feminino lá, tá? Porém, pessoal, né? Existem 3 casos aí na gramática que eu já tinha comentado na última aula, que a gente chama de uso facultativo da crase. Então, ó, facultativo é aquilo que pode ser utilizado ou não, tá? Então, a gente diz que nesses casos, né, você pode optar por colocar a crase ou não, né? Eu tenho até um amigo que ele publicou uma HQ, né? Ele é desenhista e tal, ele conseguiu, né? Ele já tem umas 3 HQs aí publicadas. Aí ele falou que a moça que estava fazendo a revisão da HQ dele, do texto, ela olhou e... Não, ele olhou e ele viu que em um quadrinho tinha o A com crase antes do nome feminino e no outro não tinha, e eram frases parecidas, né? E aí ele me mandou uma mensagem, falou, a mulher fez a correção, mas eu fiquei com dúvida, porque em uma ela colocou, no outro ela não colocou. Aí eu falei, não, mas nesse caso, né, a crase antes de palavra feminina é facultativa, você pode colocar ou não que tá certo, tá? Aí ele falou, não, beleza, então. Daí ele foi e deixou passar, né? Só que aí causa uma estranheza no texto. Por quê? O ideal, gente, né? Quando você vai fazer um texto, né? Vai fazer a revisão, se você colocou crase antes de palavras femininas, né? Tenta manter isso ao longo do seu texto, só por uma questão de sei lá, coerência, né? Digamos assim. Mas não tá errado, tá? Só pode causar no leitor uma certa estranheza se ele não conhecer, né? O uso da crase, né? Esse uso facultativo, tá bom? Então, olha só, os gramáticos convencionaram, né, que antes, né, de nomes próprios femininos, né, e antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não ocorrer a crase, tá? Então, ó, falei a Maria com crase, falei a Maria sem crase, tá tudo certo, tá? As duas formas são aceitas pela gramática, por isso que a gente diz que é facultativo. Falei a sua classe. Então, eu tenho aí um pronome possessivo, né? Feminino, né? Então, por exemplo, minha, sua, nossa, vossa, eu posso utilizar com crase ou sem crase, porque são pronomes possessivos femininos. Lembrando que... Ah, mas então você falou que antes de vossa senhoria não podia utilizar crase. Não, porque aí é um pronome de tratamento. Tem o vossa, né? Mas a gente chama de pronome de tratamento.
Só os pronomes possessivos, né, femininos, minha, sua, tua, nossa, vossa, aí você pode optar por colocar o não a crase, tá? É uso facultativo, tá? E faltou aqui também, gente, aqui, eu vou arrumar depois os slides eu coloco para vocês, tá? Tem um terceiro caso aí de uso facultativo da crase, que é depois da palavra até. Sempre que eu tiver até a e depois uma palavra feminina, ele caminhou até a rua 11, sei lá, né? Até a rua, até a delegacia, sei lá. Sempre que eu tiver até a e uma palavra feminina depois, eu posso optar ou não pela crase, tá? Então, a crase depois da palavra até também é facultativa. Você pode usar ou não, tanto faz, tá tudo certo, tá bom? Tranquilo, gente? Professora, perguntaram no chat o que seria pronome possessivo. Então, pronomes possessivos são todos aqueles que vão indicar, né, posse. Então, eu tenho aí pronomes possessivos, né? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, dele, dela, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossas, seus, seus, né? Todas essas expressões aí, né, que a gente usa para indicar que pertencem a alguém, a gente chama de pronomes possessivos, tá bom? Então, antes de palavras femininas, aí antes de pronomes possessivos femininos, né? Minha, tua, sua, nossa, vossa, dela, né? A gente pode utilizar ou não a crase, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos lá, ó, continuando aí rapidinho, né? Crase antes de casa. E essa daí é chata. Sabe o que eu vi? Eu vou procurar se eu achar, eu mando pra vocês. Eu sou corintiana, então eu vou usar o Palmeiras aqui. Teve um jogador do Palmeiras aí que voltou pro Palmeiras faz um tempo essa notícia, e aí eles fizeram uma camiseta especial para esse jogador que voltou. Aí era uma camiseta do Palmeiras e tinha lá, o bom filho a casa torna. E aí era o a casa craseado, né? Porque quem retorna a algum lugar, né? E aí a pessoa pensou, a palavra casa é feminina, vou botar a crase, certo? Errado. Por quê? Existem duas palavras aí que são chatas na língua portuguesa, quando a gente vai colocar a crase também, tá? Que são a palavra casa e a palavra terra, tá? Aqui, gente, antes da palavra casa e da palavra terra, a gente vai utilizar a mesma lógica lá a mesma lógica de nome de cidade, tá? Então lembra, ó, nome de cidade geralmente não tem crase, a não ser que tenha um adjunto adnominal, né? A não ser que tenha alguma coisa especificando, tá? Então, por exemplo, a gente não usa a crase antes da palavra casa, né? Se ela significar lar, residência e não tiver nenhum adjunto adnominal, né? Não tiver nada especificando, para ficar mais fácil. Então, ó, volte a casa cedo, não tem crase, tá? Agora, se eu disser, por exemplo, volte à casa dos seus pais, nesse caso, teremos aí o a com crase, tá bom? Então, volte à casa dos seus pais, nesse caso, tem crase, tá? Por quê? Porque eu tô especificando, tá? Qual é a casa, né? Não é qualquer casa, é a casa dos seus pais. Então, eu consigo colocar um artigo feminino a aí. Então, nesse caso, a gente tem o a craseado, tá bom? Tranquilo, gente? Certinho? Prof, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Volto à minha casa, tem crase por causa do possessivo, né? Né? Então, nesse caso, você pode colocar ou não, tá? Porque você tá... O minha aí é que tá. Ele vai ser um adjunto adnominal também, tá? Eu falei especificando, né, para ficar mais fácil, mas nesse caso, volto à minha casa, o minha seria adjunto adnominal, tá? Então, o que acontece? Quando tiver, né, o adjunto adnominal, a gente pode colocar,
Mas o adjunto adnominal, excelente pergunta sua, é o minha, que é um daqueles casos, né, de uso facultativo da crase, com pronomes possessivos femininos, tá? Então, nesse caso, você poderia colocar ou não, porque tem um pronome possessivo feminino aí, ok? Ok, professor, entendi. Vamos lá. Ó, outra palavra que é chata pra cacete, gente. Terra, tá? Então, olha só. Mesma lógica de casa, mesma lógica quando for nome de cidade, tá? Quando eu tiver a palavra terra, gente, no sentido aí, ó, de chão firme, tomada em oposição a mar ou ar, se não vier determinada, ela não aceita o artigo e não ocorre a crase, tá? Então, ó, já chegaram à Terra, ponto. Não tem nada especificando depois, né? Então, ó, nesse caso aí, né, se não vier determinada, se eu só estiver falando de terra em oposição a mar ou ar, não tem crase, tá? Mas se eu disser, por exemplo, chegaram à terra dos seus antepassados, eu estou especificando que tipo de terra que é, não é verdade? Eu não estou falando de toda a terra, né? Eu não estou falando da terra contrário de mar, eu estou especificando que terra é essa. Então, ela aceita um artigo feminino A, tá? Chegaram à terra dos antepassados. Nesse caso, eu posso colocar a crase, porque eu consigo colocar um artigo feminino. Eu estou especificando que tipo de terra que é, ok? Tranquilo? Ô, professora, Diga. é uma pergunta. Eu já vi o povo usando aquele pronome. Eu não sei, acho que eu não esqueci se é pronome, não sei o que é. Aquele aquela com a crase. Perfeito, vamos falar Pode disso. usar isso? Pode. A gente já vai falar disso. Sem ser esse slide, acho que é o próximo. Ah, sim. Obrigada. Ó, muito boa a sua pergunta. Parece até feio, né? Mas tá corretíssimo. Quer dizer, depende da frase, né? Pode ser que a pessoa coloque errado também, tá? Mas pode acontecer. Então, olha só, é muito formal, né? É bem formal, mas tá correto, tá? Então, olha só, a gente vai utilizar a crase antes dos pronomes relativos, tá? O que são pronomes relativos, gente? Que, quem, o qual, a qual, os quais, tá? Cujo, cuja, cujos, cujas, né? Então, a gente vai utilizar a crase antes desses pronomes relativos, tá? Só que olha só, o que acontece? Eu posso utilizar a crase antes dos pronomes relativos ou não. Então, a gente vai utilizar a crase antes desses pronomes só em alguns casos específicos, tá bom? Então, por exemplo, antes dos pronomes relativos quem e cujo, né, não ocorre crase. Então, por exemplo, achei a pessoa a quem procurava. A quem você procurava, né? A quem procuravas. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Por que eu coloquei esse a antes de cuja? Porque quem se refere a alguma coisa. Então, eu tenho que colocar o a antes de cuja, tá bom? Vamos lá. Então, antes desses pronomes, a gente não usa crase, tá? Só que antes dos pronomes relativos, qual e quais, ocorrerá crase se o masculino correspondente for ao qual e aos quais. Então, aqui cabe muito bem aquela lógica de tentar transformar, né, a palavra no masculino, né, a frase no masculino, e ver se eu consigo colocar ao. Então, por exemplo, esta é a festa a qual me referi. Tem uma explicação bem lógica para isso, que a gente não precisaria colocar nem a frase no masculino. Porque, olha só, qual que é o verbo aí? Referir. Quem se refere a alguém. Então, o verbo referir, ele pede a preposição a, obrigatoriamente, né? Eu não digo assim, eu me referi ao fulano, eu me referi ao fulano, tá? Então, se ele pede a preposição a, para a gramática, eu sou obrigada a colocar essa preposição a na frase, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem. Tá errada a frase? Esse é o menino que eu gosto? Tá errada para vocês essa frase, gente? Esse é o menino que eu gosto.
Vocês já falaram essa frase aí na vida de vocês? Apontaram um amigo e falaram, amiga, esse é o menino que eu gosto. Já fizeram isso, meninas? Ou meninas também, né? Não sei. A menina apontou pra outra menina e falou, essa menina que Eu eu gosto. usaria de quem, eu acho. Isso, então, ó, quem gosta, gosta de. Então, para gramática, ó, se um verbo pede uma preposição, essa preposição tem que aparecer na frase, na norma culta, tá? Então, por que eu coloquei a crase aí, ó? Quem se refere a alguém. O pronome é a qual, né? Então, eu vou juntar o a da preposição, que é obrigatório do verbo referir, com o a do pronome a qual. Então, essa é a festa a qual me referi. Se eu passar para o masculino, este é o filme ao qual me referi, né? Essas são as festas às quais me referi. Se eu passar para o masculino, essas são as festas, esses são os filmes, por exemplo, aos quais me referi. Tá bom? Alguém ia perguntar mais alguma coisa aí? Pode perguntar, pode perguntar. Tranquilo? Vamos lá, ó. Quem que perguntou aí? Aquela, aquele, aquilo. Eu. Ó, vamos lá. Então, posso colocar crase nessas palavras? Posso. Por quê? Fala pra mim, o que é a crase? Junção do preposição a com o artigo a, né? Errado. Lembra que eu dei... Não. Lembra que eu dei o Ai, exemplo meu de Deus, tô moscando, literatura? então. Quando você faz a escansão de um poema em literatura, o que é a crase? Oh, vamos lá. O que é a crase? É a junção de duas vogais iguais, tá? É que a gente em gramática só usa os dois as, tá? Geralmente o a de preposição, mas o a de artigo. Só que a crase, ela não é só isso. Como ela é a junção de duas vogais iguais, olha só, eu posso ter uma palavra que pede a preposição a, e aí logo depois eu quero colocar o pronome aquele, aquela, aquilo. Então o a da preposição vai juntar com a, que é o primeiro a, do aquele, aquela, aquilo, e a gente vai ter esse aquele, aquela, aquilo craseado. Não é uma coisa bonita isso, gente? Vocês não acham isso bonito? Eu acho isso muito bonito, não sei vocês. Vocês acham bonito? Depende, se for obrigatório, não é não. É obrigatório. Ó, então Então olha não achei só. bonito. Ó, conheci aquele amigo. Eu consigo colocar crase no aquele? Conheci aquele amigo. Sim ou não? Coloco ou não coloco? E aí, gente, conheci aquele amigo. Acho que não. Por que não? Porque quem conhece, conhece alguém. Tipo, falei a alguém. É por isso que tem o a e o a do aquele. É isso? É isso. Olha aqui. Ai, meu Deus. Que menina genial. Parabéns. Ai, caramba. Acertou. Tá vendo? É lógico. Quem conhece, conhece alguém ou algo. Eu brincava, gente, quando eu dava. Uma vez eu dei aula eu tava dando aula pro ensino médio, eu tava falando desse negócio de direto e indireto. Aí eu fui dar o exemplo de comer. Ah, vocês são cursinho, eu posso falar besteira, né? Tem alguém de 17 anos aí, eu vou fingir que tem 18. Aí eu tava dando aula, aí eu falei, quem encontra algo ou alguém. Aí não sei o que, algo ou alguém. Faz algo a alguém. Daí eu tava dando aula disso. Aí eu fui falar, e quem come algo. Daí o aluno, ou alguém na sala de aula. Aí todo mundo riu e tal, não sei o que. Mas é essa lógica, gente. Ó, quem conhece, conhece alguém. Ponto. O verbo não exige preposição. Agora, quem fala, fala a alguém. Quem se dirige a alguém. Quem aspira, aspira a algo, né? Aspirar com o sentido de desejar. Quem faz referência a alguma situação, tá? Então, ó, conheci aquele menino. Não tem crase no aquele, porque quem conhece, conhece, né? Agora, falei aquele amigo, eu posso colocar a crase, tá bom? No aquele aí, tá bom? Porque o verbo falar exige a preposição a e todos esses outros exigem, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui? Certinho? Vamos lá. Eu percebi que a menina que falou aí ficou feliz, né?
Ficou feliz que acertou. Vamos lá. Ah, aqui Ai, eu tinha... acertei uma coisa, fiquei felizona, né? Perfeito, né? Ó, então olha só, tá certíssimo, vocês vão pegar o jeito. É gramática, essas regrinhas de gramática, depois de um tempo vocês vão perceber que elas são muito lógicas, né? E aí vai ficar mais fácil. Essa aqui que eu tinha esquecido, gente, faltou falar, crase depois da preposição até. Então, olha só, eu acho que teria sido melhor jogar esse slide depois. Depois eu arrumo para vocês, né? Nesse caso aqui também é o caso facultativo de crase. Então, ó, crase facultativa com nomes próprios femininos, né? Com pronomes possessivos femininos, que eu tinha falado, e depois da preposição até. Então, depois da preposição até, eu posso utilizar a crase ou não, tá? Isso aqui foi uma convenção, né? Os gramáticos, eles não chegaram a um acordo, se estava certo ou se não estava, ou a briga estava feia, daí eles falaram, vamos aceitar as duas coisas aí, tá tudo certo, tá? Então, nesse caso, a gente pode colocar a crase com acento e sem acento, tá bom? Professora, pediram para voltar no 4, que alguém não entendeu. O Danilo disse que não entendeu, aqueles, aquilos, etc. Vamos lá. Olha só, Danilo, eu tinha falado aí, lá no comecinho da aula, da semana passada, que a crase, eu chamo de crase sempre que eu tiver a junção de duas vogais iguais, tá? E aí, o que acontece? A gente começou a falar, né, que crase é a junção da preposição a com artigo feminino a, né? Só que, para você entender isso aqui, você tem que retomar aquilo que eu falei no comecinho da aula na semana passada, que é a crase, ela vai ser a junção de duas vogais iguais. Em gramática, geralmente vai ser a junção da preposição a com o artigo feminino a, tá bom? Só que, né, o que acontece? A gente pode ter aí na gramática esses casos especiais. Então, olha só, Danilo, né, que perguntou, aquele, aquela, aquilo começam com a vogal A. Então, olha só, se antes da palavra aquele, né, eu tiver uma palavra, um verbo, um substantivo que pede a preposição a, eu vou colocar esse aquele, aquela, aquilo com crase também. Por quê? Porque eu vou juntar a preposição a, exigida pelo verbo, mais o primeiro a do aquele, aquela, aquilo. E aí eu vou ter o a craseado, tá bom? Então aqui eu acho que vocês confundiam por isso, talvez, porque eu estava falando que era a junção do a de preposição com a de artigo, né? Aí você olhou e falou, mas aqui não tem artigo. Mas é porque juntou o primeiro a do aquele, o primeiro a do aquela, o primeiro a do aquilo com a preposição. E aí a gente tem essa coisa aí, que você tá vendo, que eu acho lindíssima na língua portuguesa. Cadê que o inglês tem isso, né? No máximo, eles vão lá e botam don't, né? Fazem essas coisas aí, né? Não tem uma coisa bonita dessa, igual a língua portuguesa. Entendeu, Danilo? Se não entender, a gente explica de novo. É que isso aqui é muito culto, né? É uma linguagem muito culta. A gente não... Imagina, você tá falando com o crush no WhatsApp, você manda não me referi àquele encontro. Nossa! Ganhou a pessoa, né? Colocou aquele com crase. Tudo bem, gente? Posso continuar aqui? Pode falar. Ele mandou no chat que entendeu, sim. Então tá bom. Então pensa sempre que crase é a junção de duas vogais iguais, tá? Geralmente é o a de artigo mais o a da preposição. Mas também pode ser o a de preposição mais o primeiro a do aquele, tá? Olha só, gente, só tem mais dois casos aí rapidinho pra gente finalizar, né? Que já deu horário também. A gente vai utilizar a crase antes do quê? Ah, mas você falou que antes do quê não tem crase. Olha só, vamos lá. Isso aqui é exatas, mas também é humanas. Então, a gente tem que ir pela lógica, mas também tem que olhar o contexto, né? Então, em geral, coloquei aí, não ocorre crase antes do que. Exemplo, essa é a cena que me referi. Quem se refere a alguma coisa, tá?
Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição a com o pronome demonstrativo a, equivalente a aquela, que a gente acabou de ver, tá? Então, olha só, para empregar corretamente a crase antes do que, né, convém pautar-se pelo seguinte artifício. Então, ó, uma dica, né? Se com o antecedente masculino ocorrer ao que ou aos que, com o feminino ocorrer a crase. Então, ficou na dúvida? Troca para o masculino. Se puder colocar ao que ou aos que, eu vou colocar a crase. Então, por exemplo, houve um palpite anterior ao que você deu, tá? Eu digo, houve um palpite anterior ao que você deu. Aí eu tenho a palavra sugestão. Houve uma sugestão anterior à que você deu. Por quê? Porque esse a, gente, apesar de estar aí, ó, eu tô me referindo à palavra sugestão, tá? Houve uma sugestão anterior à sugestão que você deu. É como se eu estivesse retomando a palavra sugestão, tá bom? Então, de vez em quando, antes do que, eu posso ter crase também, tá? Rapidinho, gente, só pra gente finalizar, né? Crase antes do que, né? Se com o antecedente masculino ocorrer a que, no feminino não ocorrerá crase. Então, por exemplo, não gostei do filme a que você se referia. Ocorreu a que, não tem artigo. Não gostei da peça a que você se referia. Ocorreu a que, não tem artigo, tá bom? Então, a dica é sempre trocar para o masculino, tá bom? O mesmo fenômeno aí, gente, de crase, né, que é a preposição mais o pronome demonstrativo a, ocorre antes do que, né, pode ocorrer também antes do de. Então, por exemplo, meu palpite é igual ao de todos, tá? Meu palpite é igual ao de todos. Minha opinião é igual à de todos. Por quê? Lembra um pouco aquela lógica do a moda de. Eu tenho que supor que escondidinha aí existe a palavra opinião. Minha opinião é igual à opinião de todos, tá? Então, aqui, ó, tá retomando a opinião, né? Então, eu tenho que imaginar isso para acertar, tá? Outra coisa, gente, último slide, tá? Sei que vocês estão cansados, vocês erram isso aqui pra caramba e é tão fácil. Meu irmão prestou concurso e errou isso aqui. Tive vontade de bater nele. Ó, nas expressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia do a com a grafia do a do verbo haver, tá? Então, olha só. Sempre que eu quiser falar de tempo que passou, eu conheci o meu melhor amigo há 10 anos. É o a com H, A-H. Desculpa, H-A, tá? E eu não coloco há 10 anos atrás. Isso é considerado uma redundância, né? Lembra que a gente viu? Ou eu coloco há 10 anos ou eu coloco 10 anos atrás. Há 10 anos atrás é um erro aí, tá? Então, olha só. Sempre que eu quiser falar de tempo passado, eu vou utilizar HA. Por exemplo, há pouco recebi o seu recado, ó. Esse há pouco é HA porque é tempo passado. Se eu quiser falar de tempo futuro, eu vou utilizar só a preposição a. Então, ó, daqui a pouquinho a gente já termina a aula. É só o a, tá? Ela começou a aula há 1 hora. É o HA, tá? Vocês erram pra caramba, tá? Então, tem gente que bota crase, tem gente que bota... Vai falar de tempo passado, conheci ele há 10 anos. Coloca só o a, não é. Tempo passado, HA, tá bom? Tranquilo, gente? Acho que finalizamos crase com isso, tá bom?